eu tenho uma propriedade aqui chamada datapar. Eu posso dar qualquer nome para ela, tá? Depois eu consigo pegar ela lá de alguma forma. Mas eu chamei de datapar. É, aonde ela fala qual é o match dela. Então, carta 1, carta 1 aqui. Então, esse daqui é o match para carta 1. E essa daqui é o match para essa carta. Então, o que for igual é o match da outra. Então, na hora que eu clicar nas duas cartas, é essa propriedade aqui que eu verifico. Não o ID dela, tá bom? Tá. E aí eu tenho a classe aqui carta, que basicamente aqui, ó, carta. Seta o background como amarelo. Aqui. Aí ele seta o background delas como amarelo por padrão. Ele coloca um pad de 1 rem, o tamanho de 100px, a altura de 100px e uma margem de 10px. Beleza? E aí eu tenho também uma propriedade chamada Flex Center, que basicamente aplica no Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. Então ele aplica essas propriedades em todos esses caras que tem Flex Center. Então eu tenho um container aqui e eu tenho um tabuleiro. O tabuleiro é esse cara aqui que é vermelho aqui, ó. Beleza? Só tem um padding e um carinha. Depois, com o tempo, a gente vai mexer em CSS, mas eu prefiro deixar o CSS para depois. E agora. Beleza? E aí nós temos, quando eu clico, essa propriedade aqui, ó, carta virada. Deixa eu mostrar o que ela faz aqui no navegador. Aqui. Aqui, ó. Quando. Opa. Atualizar. Beleza. Aqui, ó, eu tenho uma classe, tá vendo? Então, todas as classes têm carta e flex center, ó. E eu tenho uma classe aqui chamada carta virada. Então, o que eu faço? Quando eu clico nesse cara, ele adiciona a classe carta virada. E quem tem a carta virada tem a propriedade background pink. E quando eu clico no outro, ele desmarca ela, ele tira a classe carta virada. Vou mostrar a lógica aonde ele faz isso. Então, aqui, ó, eu tenho aqui as cartas, ó, e eu tenho uma função chamada onClick, que eu clico e eu passo para ela qual que é o ID da carta que eu quero virar. Então, e ele chama a função virar carta, que é esta função aqui grandona. Depois a gente vai refatorar ela, tá bom? Então, basicamente, eu clico em virar carta, ele vai passar o ID dela. Não. Aí ele vai pegar esse elemento pelo ID, pela carta ID aqui, que é o valor que ele passa aqui, ó. Carta 1, por exemplo. E aí aqui o ID aqui, ó. Aí ele vai pegar esse elemento. Cadê? Aí ele vai dar um console log aqui pra ver qual é a propriedade, ó. Tipo, ó, eu cliquei aqui, ó, carta 1. Ele colocou o ID dela. Ele pegou a propriedade, na real, datapar. Aí o que eu vou fazer? Se esse elemento já tem a classe carta virada, ele não faz nada. Ó, se eu clicar em algo que já está virado, não faz nada. Então ele retorna aqui, ele para a função aqui, ó. Ele vem aqui, chegou, pronto, acabou. Se não, ele vai dar um toggle. Um toggle é tipo, se tiver o item, ele remove, e se não tiver, ele adiciona. Então, quando eu dou um elemento, e aqui é o elemento que eu peguei pelo ID, class list toggle, carta virada, ele vai adicionar se não tiver, senão ele vai remover. Beleza? Aí eu tenho duas variáveis, chamada carta virada 1 e carta virada 2. São duas variáveis globais aqui no meu escopo, de certa forma. E aí eu verifico. A carta virada 1 é diferente de null? Null é o valor que eu coloco aqui, que é o valor vazio. Se ela for diferente de null, ela entra aqui. Agora, se ela for null, que é o primeiro caso, por exemplo. Aqui, ó, o primeiro caso ela é null. Aí ela não entra aqui, ela entra nesse else. Aí o que eu falo? Carta virada 1 igual ao elemento. Então cliquei aqui e pronto. Se eu colocar aqui, ó, carta virada 1. Ó, ele tem esse elemento, ó, quando passo o mouse em cima, ó, ele dá um highlight aqui, ó. Beleza? Ó, se eu atualizar, clicar, escrever carta virada 1, olha lá, ó, ele vai dar um highlight na carta que está selecionada. Então ele adiciona na variável carta virada 1 o elemento.
Aí depois eu vou clicar em outro carinha aqui, ó. No 1, eu cliquei aqui. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai passar o ID, aí ele vai passar por aqui, né? Porque. Ele vai passar por aqui. Aí ele vai verificar. Carta 1, carta virada 1 é diferente de null? Sim, porque ela já está definida a primeira carta. E o que, que ele faz? Ele faz a carta virada 2 valer o elemento. Então eu tenho duas cartas selecionadas. Aí o que, que ele verifica? Se carta virada 2 pelo atributo datapar for igual ao atributo datapar da carta virada 1, que é esses carinha aqui, ó, datapar, ó. Se esses dois aqui forem iguais, eles são um match, né? Eles são um parzinho. Então eu verifico isso, aí eu dou aqui, ó, um console log, as cartas são iguais. Aí o que, que eu faço? Eu adiciono uma propriedade chamada carta par, que é, aqui eu adiciono a classe chamada carta par, que é o background green. Então, se eu fizer clicar aqui, ela vai deixar as duas verde. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai adicionar nas duas, carta virada 1 e carta virada 2, a propriedade, a classe carta par, que vai deixar as duas verde. Beleza? É... Cadê? Tá. Aí, se não for igual os atributos, que é o caso, se eu clicar aqui e clicar aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai cair nesse else aqui. As cartas não são iguais, ó. Caiu ali. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai remover as classes carta virada dos dois itens, desse e desse. Removeu daqui, removeu daqui. Beleza? Então, por enquanto a gente fez isso. E eu criei uma função aqui chamada init, onde eu passo essa função aqui. Aqui ele chama ela, que é a declaração dela. Ele pega todos os elementos que tem carta na classe, ó. Carta, 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 carta. Ou seja, ele pega todas as cartas. Aí o que, que eu fiz com isso? Eu tenho imagens aqui, ó, de animais, ó. Beleza? É, eu vou definir a parte de trás dela com uma imagem. É, então eu peguei todos os elementos, aí eu vou dar um for nela. Então for let indexado e indexado de 0 até. Opa, eu me mutei. Let i indexado de 0 com i menor que elementos length, tamanho de elementos, todos os elementos que ele pegou, são 4 cartas. Ele vai incrementando i mais mais. Aqui que ele vai fazer? Ele vai pegar o elemento indexado de i, ponto style, ponto background, igual a url, ponto imagem, que é o diretório atual aqui, barra tiger.jpg. O que, que ele vai fazer? Ele vai setar o background delas com a imagem do tigre. Olha lá. Tigre, 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 tigre. Então, e se eu apertar aqui, não vai mudar, porque o que eu mudei foi o background aqui para cor, né? Mas só que ela está definida como imagem. Então tem que ser um pouquinho diferente. Beleza? Agora, como que eu vou definir, em vez de definir isso aqui dessa forma, eu quero deixar comentado isso aqui e gerar de forma dinâmica esses itens. Então, basicamente, eu tenho que gerar um item que seja condizente com essas duas linhas aqui, ó. Então eu vou pegar isso aqui, vou deixar comentado. Opa, valeu. Vou pegar isso aqui, vou deixar comentado e vou colar aqui só para eu deixar de rascunho, tá? Então, vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem melhor. Eu tenho que gerar de forma dinâmica, dentro de tabuleiro, uma div que tenha essas propriedades. Antes de gerar com todas essas propriedades, eu vou gerar só divs, beleza? Então, como que eu faço? Calma aí. Assim que eu acho que dá pra ver. Tá. É...
E como que eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu tenho que pegar quem é o elemento que vou adicionar esses itens, que é esse cara aqui. Então vamos pegar o tabuleiro aqui. Ó. Esses caras aqui já não adianta agora, né? Esse aqui seria depois. Vou deixar eles comentados aqui. Depois a gente ativa eles, porque eu não tenho mais nenhum cara aqui, ó. Tá? Só o tabuleiro. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar o cara lá. Então, let container igual. Container não, tabuleiro. Tabuleiro. Deus. Tabuleiro igual. Valeu, Murilo. Tabuleiro igual a document.getElements by class. Então, em vez de pegar class, que daí eu vou ter que pegar uma lista e pegar o primeiro item, eu vou colocar um ID para ele aqui, ó. Tabuleiro. Como se eu tenho a classe, só tenho o ID, ele é único, vamos mudar ele aqui. Olha, ficou branco. E aqui no CSS, em vez de classe, eu vou colocar ID. Autorizar, ele voltou a ser o carinha que ele era. Mas agora ele é único, então eu vou pegar um elemento pelo ID. E quando eu pego classe, ele pega várias. Tabuleiro. Beleza? Beleza. Então eu tenho que colocar um filho dentro dele. Aqui, ó. Como que eu faço? HTML, how to create div and append to another. Por exemplo. Aqui, ó. Ele vai pegar o elemento e ele vai dar um append child. Só que ele precisa antes criar esse elemento aqui, ó, com document create element. Então basicamente vai ser isso aqui, ó. Então let div é uma div que a gente quer, né? É uma div. Igual a document.create element. E aqui eu vou falar qual que é o elemento que eu quero. Div. Beleza, criou o elemento. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer tabuleiro.append child. Ele vai colocar um filho nele. A div. Beleza? Então quando iniciar ele vai adicionar uma div dentro do meu carinha. Se eu vier inspecionar aqui, ó, dentro do tabuleiro tá só o comentário aqui, né? Vou apagar aqui por enquanto. Eu salvei. Vou comentar aqui. E vou atualizar. Olha lá, o tabuleiro não tem nada dentro. Agora se eu tirar isso aqui e atualizar, olha o que tem aqui dentro. Isso que eu chamei init uma vez, né? E se eu chamar duas vezes? 4 vezes. Olha lá, ó, 4 divs. Beleza? Aí agora eu vou criar divs com essas propriedades. Como que eu adiciono essas propriedades? Vou mostrar agora. E eu não quero chamar 4init, né? Eu vou fazer a lógica aqui, um for, para gerar o tanto de imagens que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho 2 imagens, eu vou gerar 4 divs. Porque tem os pares dela, né? Então, beleza. Como que eu gero um par? Vamos começar com um par. Aqui, ó. Beleza? Tá. Então, beleza. Aqui ele criou a div e adicionou ali. Eu vou chamar de div carta. Ou vou chamar de carta. É melhor. Carta elements. Elemento carta. Elemento carta é melhor. Elemento. Carta. Beleza. Aí, ó. Aí o que eu faço? Primeira coisa aqui, ó. Vamos definir o ID dela. Como que eu faço? Eu pego elemento carta.id igual a. Qual que era o nosso primeiro aqui? 1, né? Então eu vou definir um conjunto de cara. Aí depois eu faço um loop, tá bom? Igual a carta 1. Ele vai criar um elemento chamado carta 1. Com ID carta 1. Beleza. O que mais que eu preciso? Eu preciso da classe. Então eu quero criar com essas duas classes aqui, ó. Então elemento carta.class list.add
Aí eu consigo passar um array aqui e adicionar duas classes. Uma vai ser carta e a outra vai ser Flex Center. Beleza. Posso testar já para ver se está funcionando isso. Lá, nosso body, tabuleiro, div, id carta 1, classe carta, vírgula, Flex Center. Não é isso que a gente quer. Deixa eu ver se tem algum método para adicionar várias. Ou se eu consigo class name. Igual a. Ver se dá para passar assim. Carta Flex Center. Testar. Aí, ó. Deu certo. Beleza, ele criou uma carta aqui e já apareceu pra gente, ó. Então, elemento carta class name igual a carta Flex Center. Ela vai se chamar desse jeito class name. Beleza, então eu passei o ID, passei a classe, volta o onClick aqui, né? Que é esse cara aqui, né? Virar carta. Então, o que que a gente vai colocar? Elemento carta.onClick igual a, ó, virar carta, carta 1, que é esse cara aqui. Beleza? O que mais precisa? O clique foi, a classe foi, o ID foi, falta o datapar, né? Então, como que a gente cria uma propriedade nova? Eu lembro? Não lembro. Elemento carta.attributes. Set name item. Vamos testar assim, ó. Eu vou pesquisar já já. Putz. Aqui, ó. Set attributes. Set attribute aí, ó. Onde eu falo o nome dele, que é carta 1 e o valor. Na real, o atributo dele é datapar. Datapar. E o valor é carta. Beleza? Então eu vou atualizar aqui, ó. E deu ruim. Cannot read properties of null. Reading get attribute. O que deu ruim? Set attribute. Nome, valor. Ok. Vamos lá. HTML, JavaScript, set attribute. Vamos ver como que usa. Name, blá blá blá. Blá 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 blá. Ué, será que é isso mesmo? Tá errado? Não tá errado. O que tá errado? Ah, ok, 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 ok. Deu ruim na real aqui, ó. Quando ele tenta pegar o atributo aqui da tapar aqui, ó. Aqui, ó. É... Tá. Mas é que o jogo assume que eu tenho duas cartas sempre. Então ele tá tentando pegar outra coisa aqui. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver aqui. Tá dando ruim. Eu tenho que tratar isso aqui. Então, basicamente aqui em elemento, ele não achou o elemento por esse D. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara para baixo aqui. Se não tiver elemento, end, ele retorna null. Mesmo assim. For
Beleza. Tratei aqui o caso do elemento. Vamos prosseguir. Então, o que que eu coloquei nela lá? Data par aqui, ó. Carta 1. Então, vamos colocar na ordem que tá aqui, ó. Então, eu vou colocar data par antes. Aí vem o ID. Aí vem a classe e vem o onClick. Vou autorizar aqui. Olha lá, o data par, carta 1. ID, carta 1. Class, carta, flex center. E tá faltando o onClick, né? Ah, eu entendi o que aconteceu. Aqui, ó. Eu tô chamando o onClick, virar carta, mas eu não defini a função antes aqui. No JavaScript tem isso, tá? Olha lá. É isso? É isso. É isso aqui. Será que tem que ser em aspas aqui? E não. Ah, ele não tá acertando o onClick dele aqui. Deixa eu ver o negócio. História global var, tempo ponto click, igual a tá? Era para dar um console log. Vamos lá. JavaScript, set, console, como que é? OnClick, function, element. Ah, ok. Add event listener. Ah, function. Aqui, ó. Add event listener click. O click aqui é pra gente chamar ele. Chamar o onClick dele, não pra definir. Então vamos lá. Então seria add event listener. A gente abre aqui, coloca aqui click, e aí a gente chama a função ali que é virar carta. Será que dá certo assim? Carta. Nope. Vou colocar uma função. Vou colocar uma função. Dá o console log aqui, né? Tá. Então vai ter que ser assim mesmo, ó. Tem que definir uma function e chama essa function. Olha lá. Agora sim. É, ele não fica com um clique aqui, mas ele tem esse cara aqui, ó, chamado Event Listener. Aqui, ó, clique. Então, se eu clicar, ele vai chamar é, a função virar carta, mas tem que estar dentro de uma function aqui, tá? Porque senão, na hora que ele está renderizando, tem que estar dentro de uma function, senão ele, quando ele estiver renderizando, ele vai chamar ela na hora que estiver renderizando e não quando eu clicar. Então, mas ó, você pode clicar no elemento aqui, ó. Clica no elemento e aí você vem aqui, ó. Event Listener. Ele tem um clique, ó. Quando eu clicar, ele vai chamar a função para isso. Beleza? Que é essa função aqui. Virar carta 1. Então, agora dá certo o nosso brinquedo aqui. Quando eu clicar, olha lá, ó, carta 1, carta 1. Ele chamou. Ele chamou aqui, ó. Console log carta 1.
Beleza? E ele deu um console log no datapar aqui também. Beleza. Agora, como que eu faço para adicionar a segunda parte aqui, ó? Que, ou seja, é a mesma coisa, só que o ID não é diferente, mas o datapar é igual. Eu teria que basicamente copiar isso aqui e adicionar aqui, né? Então, se eu posso copiar é igual, eu posso criar uma função. Então, que função que eu daria esse nome aqui? Function add carta, adicionar carta. E adicionar carta. Eu vou passar só um parâmetro aqui, que é o ID, né? Qual que vai ser o ID dela? O ID e qual que vai ser o datapar dela, que é diferente, tá? Beleza. Então, adicionar carta, ID e datapar. Aí eu vou pegar todos esses carinha aqui, ó, passar aqui dentro aqui, ó. E aqui eu vou querer adicionar uma para cada item dessa lista aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer antes? Eu vou fazer um for aqui, ó. O nosso for aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Olha lá. Então, for i elementos em vez de elementos. Eu vou só minimizar essa função aqui, tá? Que tá atrapalhando. Vai ser em imagens. Beleza? E aí, para cada imagem. Primeiro eu vou tirar isso aqui. Aí, para cada imagem, eu vou fazer um quadrado e uma cópia. Beleza? Então, para cada um eu chamo duas vezes adicionar carta. Só que o primeiro vai ser o quê? O primeiro vai ser o quê? Então eu tenho que passar o ID e o datapar. O que que é o ID? O ID é carta 1. Então vai ser o quê? Carta, tracinho, mais o I. Beleza? E qual que é o datapar dela? Vai ser carta I também, né? Carta, opa, mais I. É igual. Posso criar uma variável aqui e falar assim, ó, ID igual a carta I. E eu posso criar um let datapar igual a carta. Carta mais I, né? Beleza? E aí, ao invés de passar isso aqui, eu passo ID e data par. Essa é a primeira carta. Eu vou só adicionar ela antes, tá bom? Aí eu vou chamar adicionar carta. Adicionar carta eu não estou usando os parâmetros que eu estou passando, tá? Eu estou colocando hardcode aqui, ó. Então, aonde tiver ID, vou colocar ID. E aonde tiver data par aqui, eu vou colocar data par. É esse cara aqui. Aonde mais? Tem um evento aqui, virar carta. Esse daqui é o ID, né? Então, vou passar aqui ID. Beleza? Agora a minha função tá dinâmica, que é adicionar carta. Eu passo o ID e o datapar. Então é para ser a mesma coisa que estava acontecendo, só que não deu boa. Elemento carta is not defined. Ah, ok. Quem que é elemento carta? Aqui, ó. Porque eu chamo adicionar carta e eu não faço nada com isso. Então o que que eu vou retornar? Eu vou retornar esse elemento aqui, ó. Return elemento carta. Aí essa função aqui, ó, vai dar um append nesse cara aqui, ó. Vou criar aqui, tá? Let elemento carta igual a adicionar carta. Aí ele adiciona ele aqui. Pronto. Aí pronto. Aí ele adicionou, ó, carta 0, carta 0. O nosso lá começava com 1, né? Mas esse aqui vai começar com 0, mas não importa pra gente. Então, olha lá, ó. Data par, carta 0, ID e carta e flex center. Beleza. So far so good, certo? Como que eu adiciono a segunda carta? A segunda carta é... eu tenho que chamar mais ou menos isso aqui de novo. Só que eu tenho que chamar isso aqui de novo, só que com outros parâmetros. Então eu vou copiar isso aqui,
vou colocar aqui. Aí eu vou falar para vocês, toda vez que a gente cria a função, tá bom? Mas por enquanto eu vou passar no dedo. Tá. O que muda? O que muda? O ID, por exemplo, se eu tenho uma carta, uma imagem, eu tenho que ter duas cartas, certo? Só que eu estou percorrendo aqui até um, né? Até um. Então eu não vou percorrer só isso, imagens length. Eu vou percorrer imagens length vezes 2. Ou seja, olha lá. Ué. Ah, é por causa que eu já copiei aqui o bagulho. Tá aqui. Olha lá. Ó. Então, para uma carta, eu vou ter duas cartas. Beleza? Olha lá. Ó. Data par carta 0, blá 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 blá. Só que, é... em vez de percorrer de um em um, eu quero percorrer de dois em dois. Porque em uma vez aqui, eu já consigo fazer dois appends, né? Da carta dela e da carta par. Certo? Então vamos lá. Aqui no i++, i igual a i mais 1. Isso que é i++. Se colocar i igual a i mais 2. Novamente, adicionou uma carta. Carta 0. Beleza, voltamos a estaca 0. Só que agora, eu tenho esse cara aqui, né? Ó, esse cara aqui. Aí, para esse cara aqui, ela vai ter o id mais 1 e o datapar é igual. É a única coisa que muda. Ah, então ele vai adicionar duas cartas, aonde... Ué, ué. Ah, tá, no ID. É... daí não é aqui que só. Então seria... Aqui mudaria o ID, né? Então ID igual a carta I mais 1. Catena. Toma e aqui concatena. Beleza. Aí eu consigo colocar o ID aqui de novo. Então seria o ID da primeira vez e o ID da segunda vez. Com data par igual nos dois. Beleza? Então vou atualizar aqui. Olha lá. Ó. Data par carta 0, data par carta 0. As duas são pares. Mas o ID delas é 0, o ID dela é 1. Porque quando eu for virar as cartas, eu tenho que saber qual carta eu tô virando. Se elas tiverem a mesma propriedade, eu não vou saber qual que eu tô virando. Beleza? Então eu consegui gerar duas cartas de acordo com as imagens que eu tenho aqui. Não coloquei as imagens ainda, eu vou colocar, tá bom? Mas aí imagina que eu tenho mais um carinha aqui, ó. Vamos pegar o dog aqui, ó. Dog.jpg. Aí a gente vai atualizar nosso código aqui e olha lá. Então eu tenho duas imagens, logo eu tenho que ter quatro imagens. Aonde aqui, ó, aonde a primeira é carta 0, a segunda é carta 0, o ID, o datapar delas. Mas aí o ID é 0, 2 e 3. E todas elas são cartas e flex. E ó, elas têm a mesma propriedade que a gente criou antes. Se eu clicar errado, vai ficar assim. Se eu clicar igual, elas vão ficar verdes. Beleza? Essa é uma forma que eu tenho de programar, tá? Eu monto um escopo fosse para um item, aí depois eu tento fazer ele funcionar para vários. No caso aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, se repetiu, dá para colocar em função. Aqui, ó, tinha repetido, porque a gente precisava fazer dois, coloca em função. Aqui, ó, ele repete. Isso aqui repete. Então, isso aqui eu vou colocar no método. E daí chamar duas vezes aqui. Beleza? Mas eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar isso aqui para ficar claro que eu estou chamando duas vezes e eu estou incrementando o i aqui. É... Vou fazer assim. Calma aí. Function. Como que é o nome dessa aqui? Adicionar carta, adicionar carta. Em vez de adicionar carta essa daqui,
todos os lugares que chama ela aqui. Aqui. Dela e os dois nomes. Vou colocar criar carta. Ele cria a entidade carta aqui, né? Beleza? E esse aqui é cria parâmetro carta. Sei lá. Aí vamos colocar esse cara aqui, ó. Esses dois aqui que eu preciso. Aqui, ó. E eu vou passar parâmetro. Que vai ser o ID e o data par. Beleza? Eu vou colocar aqui index, que é o i. E aqui ele cria esse cara aqui. Melhor. Beleza. Aí aqui eu vou comentar esse cara aqui. E aí eu vou chamar esse cria parâmetros carta. Só que tá vendo que tem um tabuleiro aqui, né? Então eu vou retornar esse cara aqui, ó. Esse elemento carta aqui, ó. Também. Return elemento carta. E aí esse cara aqui vai ficar fora, recebendo esse cara aqui. Criar de novo aqui, elemento carta, igual a criar parâmetros carta, onde eu vou passar o i e onde eu vou passar o datapar. Vou passar só o i, o datapar ele se vira aqui dentro, acho. Ah não, eu tenho que passar o datapar. Dois caras. Cara aqui, né? Aqui fora. Aqui eu passo o i dele, então append. Aí eu chamaria isso aqui de novo. Eu perdi. Tá, aqui eu vou passar i mais um. E eu vou passar o datapar, que é igual nos dois. Beleza? Então ele vai criar a carta, o elemento carta aqui. De elemento carta. E aqui eu vou chamar de elemento carta par. Cada um usar o seu e não. Beleza? Ele vai criar o datapar aqui, que é igual nos dois. E ele vai criar uma carta com os parâmetros valendo para i e outro valendo i mais um. E os dois ele vai dar um append no tabuleiro. Beleza? Vou apagar aqui. Vamos ver se funciona. Nada. Obviamente a gente quebrou tudo. Ele diz que ele não sabe quem que é i. Porque aqui ele está usando i, eu coloquei index. Atualizar. E vamos lá. Olha lá, ó. Carta 0, carta 0, carta 2, carta 2. Carta 0, 1, 2, 3. Vou atualizar aqui, clicar, ó. Beleza. Agora o que, que eu tenho que fazer? Lá na minha função virar carta, quando eu virar carta, eu não quero que ela fique rosa. Eu quero que ela coloque o background dela. Só que para fazer isso, tá vendo que eu tenho aqui bull e dog? Ao invés de colocar carta 2, carta o datapar, em vez do datapar dela ser carta 0, carta 2 e carta blá blá blá, eu vou colocar o nome da imagem. E aí eu vou setar o background dela com ela. Então vamos lá. Eu tenho isso aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui, ó. Para cada item, para cada i mais um, que é o datapar, só que o meu datapar não vai ser mais carta i. Vai ser o quê? Imagens indexado de i, que vai ser esse cara aqui. Só isso que vai mudar. Aí eu vou atualizar aqui. Ah, deu ruim, deu ruim. Tá. Por que que deu ruim? Ah, tá, entendi. Porque eu tô percorrendo
de 2 em 2, né? E o meu array tem 2 posições. Então eu tô indo até 4 aqui. Então eu teria que ir de 0 a 1 até 3, né? 0 a 1 e ele tá indo de 0, 1, 2, 3 e 4. Ele não tem esses dois caras aqui. Os dois tá bug aqui, né? Mas aí aqui, como ele tá indo de 2 em 2, ele tá tentando acessar a posição 2. Não. Então teria que ser. Ah, pensar. Ele vai pegar a primeira, aí ele vai pra segunda. Beleza, aqui ele setou. Aí a próxima tem que ser a metade dele, né? Então vai ser isso dividido por 2. Acredito. Olha lá. Bull, dog, dog. Como ele vai de 2 em 2, o index da imagem que ele quer pegar é metade do tamanho. É como se ele tivesse 4 posições aqui. Só que só tem duas. E eu estou tentando acessar o item específico aqui, só que duplicando elas. Então eu acesso o index, por exemplo, começa no 0, aí ele vai de 2 em 2, aí ele vai para 2, e é isso. E eu preciso da metade dos index sempre, no caso das imagens. Então aqui, ó, ele setou bull, dog, dog. Beleza. Não funcionando o meu jogo. E continuo com os datapar aqui, bonitinho. Beleza, agora em vez de datapar, eu preciso setar o background dela com o datapar dela quando eu virar ela. Então a gente vai voltar na nossa função aqui. Vou voltar no nosso método aqui chamado virar carta, que está gigantesco. A gente tem que dar um jeito dele uma hora. Mas ao invés de adicionar a class list carta par ou carta virada, isso eu vou deixar ainda, tá? Mas no momento que eu virar uma carta, carta virada aqui, ó, igual elemento, preciso fazer o background dela valer datapar dela, que é esse cara aqui. Beleza? Então, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Primeira vez aqui, ó. A primeira vez aqui, ó, a carta virada diferente de null é porque já tem uma carta virada. Nesse caso aqui é porque não tinha carta virada ainda, ele virou essa carta. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer elemento. Vamos criar uma variável aqui, let data var igual a elemento.get attribute chamado data var. Beleza. Aí ele pegou o. Ou carta virada 1. Tanto faz. Um tá igual ao outro. Ele pegou o datapar dele. O datapar é o nome da imagem, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o background dela valer isso. Então eu vou fazer carta virada 1 ponto style ponto background igual. Aí vamos lá. Para setar o background com imagem, tem um exemplo. É assim, ó. É URL, abre aspas, e o caminho da imagem. Beleza? Então ela está dentro da pasta img aqui, ó. Então é ponto barra img, olha lá, ó, barra o nome da imagem. E o que que é o nome da imagem? É o datapar aqui, ó. Coloco isso. Só que eu tenho que concatenar isso, tá? Então ele aceita. Tá? E aqui a gente coloca datapar. Beleza? E isso aqui é o nome da imagem. Então é pasta imagem, datapar, blá blá blá. Vamos ver, vamos atualizar. Vou clicar. Olha só. E isso aqui, ó, tá meio bugado. Ó. É por causa que eu tenho que colocar mais propriedade aqui, tá? Ele pegou uma imagem, só que ela tá muito grande, então eu tenho que fazer ela valer o tamanho que ela tá. Então, para isso, vamos fazer direto aqui, ó, porque elas são todas cartas. Quem é carta vai ter a propriedade. Background size. Vou colocar cover. Daí ela cobre a imagem inteira. É isso? Aqui. Styles.
Pegou esse cara. Background size. Cover. Pegou esse. Ah, tá. Por causa que o background tem todas essas posições. E ela sobrepõe o background size. Teria que colocar, sei lá, ou um important. E força isso, tá? Olha lá, ele força. Ou eu teria que colocar toda vez aqui, ó. Carta virada 1 ponto style ponto background size igual a cover. Olha lá. Não deu certo. Isso aqui é depois. Ele seta o background, né? Aí, ó. Beleza. Mas eu acho que esse aqui do. Esse aqui do. Aqui, esse aqui. Caramba. Esse background size aqui vai funcionar se eu, em vez de setar background, setar background image. Também. Aí ele pisca ela, tá vendo? E esse cara aqui se sobrepõe. Esse cara aqui sobrepõe, na real. Então é o carta virada que sobrepõe. Por causa do background aqui, ó. O cara tinha que estar. Olha lá. Agora sim. A gente não precisa cover aqui. Podia ser background também. Mas é esse cara do pink. Ele adiciona o pink aqui, ó. Carta par, ó. Só que em vez de pink. Oh, cadê? Eu vou deixar aqui carta virada, mas eu não vou colocar nada de background, tá? Vou colocar, sei lá, opacity 50 0.5. Quando eu for. Nossa senhora. Depois a gente mexe nisso aqui. Tá, vamos lá. Então, carta aqui errada. Só que quando a carta for errada, eu quero que ela desvire. Quero que ela defina esse valor aqui como vazio, tá? Então, o que que a gente quer fazer? Que é. Cadê? Ahn, Elas são iguais, vai ficar verde. E. Carta virada. Que é esse caso aqui. Então a gente quer adicionar a carta virada para aquilo. Qual a carta virada? Aqui, ó. Aí ele remove ela. Mas onde ele adiciona? Ok. Ele dá o toggle aqui, ó. Ele adiciona a carta virada. Tá. Se ela já tá virada, ele não faz nada. Senão ele remove ela aqui, ó. Mas aí no momento que a gente quer fazer isso, a gente quer fazer elemento.style.background igual a vazio. Tá? Aqui não são iguais. Aí, dois. Ó, eu tenho uma carta virada. Beleza. Clicar nesse. Se eu clicar nesse, os dois ficam verde ou algo do gênero, né? Mas ele era pra mostrar as duas imagens, mas eu não sei isso ainda. Mas se eu clicar nesse, eu quero que elas voltem a ser amarelas. Então, ó, cliquei nessa, cliquei nessa. Carta 1
e carta 2 aqui, ó, que seria carta virada 1 e carta virada 2, aqui, ó, nesse momento aqui, eu quero que elas carta virada 1 é style.background.image igual a isso aqui. Na real eu não quero isso, eu quero que fique background igual a yellow. Era isso que a gente... É isso aqui. Virada 1. E eu quero isso para carta virada 2 também. Aí depois eu zero o valor das cartas virada 1. Vê? Carta 1 e essa aqui, ó. Aí, ó. É isso que a gente quer. Só tem que ver depois na hora que eu tô negócio a propriedade cover aqui. Aí ela tá... eu vou adicionar aqui mesmo. Pra colocar size. Beleza? Então, basicamente, a gente conseguiu gerar de forma dinâmica os itens. A gente pode colocar mais itens aqui. Cadê? Vou colocar o Jaguar aqui, ó. Jaguar. JPEG. Aí automaticamente ele vai gerar mais itens aqui, ó. Pra eu brincar. E como vocês podem ver, os itens estão um do lado do outro, né? Então vamos fazer assim, ó. Eu tenho que fazer a lógica ainda, porque quando eles ficarem iguais era para ficar verde, né? Que é esse caso aqui, ó. É... Que é esse caso aqui, né? Carta par. E caso fossem cartas par, eu não quero fazer nada com elas, né? Então vamos fazer assim. E aqui ele adicionou, né? Quer ver? Já libero vocês, pessoal. Ó, vou clicar nessa e vou clicar nessa, ó. As duas têm a classe par. Então aqui eu vou verificar se eles têm a classe par. Se eles tiverem a classe par, eu não faço nada, tá? Ou se o elemento for null, ou carta par. Se ela tiver a carta par, ele só retorna, não faz nada. Isso aqui, par, pô. Tira. Tá, mas daí eu tenho que fazer um if aqui para ele não cair nesse cara aqui. Cara aqui, tipo, aqui. Enfim, eu vou, próxima aula, vamos arrumar isso aí, tá bom? Aí vamos arrumar isso, aí vamos deixar ele para que ele fique do ladinho do outro. E vamos fazer para embaralhar nossas cartas. Vai ter um botãozinho, clica e ele embaralha elas. Ou a gente gera de forma automática e tal. Bom, até agora é isso que a gente tem. Na hora que a gente descobrir aqui, não quero setar com o yellow. É mais ou menos isso que eu quero, só que ao invés de colocar ela verde, que é o carta par, verde, cadê? Tira aqui, só adiciona a classe nela. Eu quero definir o background dela pro carinha dela, né? Que é isso aqui. Carta virada no style background. E carta virada 2 style background. Elas são iguais as imagens, então acho que vai dar certo. 2 data pars not defined. Quem que é data par? Data par é esse carinha aqui. Esse. Aqui, ó. Se eu clicar de novo, não faz nada nelas.
clicar nos outros. Aí eu tenho que mandar desvirar esses aqui, beleza? Mas aí se eu acertar, ela fica. Mas aí, próxima aula, a gente arruma isso. Deu pra entender mais hoje, galera? Eu comecei a refazer isso aqui. Mas aí eu vou acelerando, acelerando, acelerando. Daí eu acho que talvez fique confuso. O que vocês acharam da aula? Muito chata, não entenderam porcaria nenhuma, tô indo muito rápido. Tá confuso. Falem comigo.